Olá, tô de volta. Bom, então, né, nós vimos no último vídeo sobre a teoria da sedução. Então, Freud começa a abandonar a teoria da sedução e se dedicar a desenvolver a questão da sexualidade infantil. Ele ouviu relatos, né, de vários pacientes, relatos de lembranças, sonhos, tal, e começou a comparar com os dele mesmo, né, tipo, as questões dele, da infância dele e tal. E aí ele concluiu que criança também tem uma emoção, um pensamento com conteúdo sexual. Mas não tem como distinguir o que é real do que é fantasia. E aí, quando ele descobriu a importância da sexualidade infantil, foi que ele abandonou de vez a teoria da sedução. De vez não, porque ele ainda continuou, né, até o fim da carreira, sei lá se é assim que se fala. Ele continua ainda afirmando, né, algumas questões sobre seduções vividas pelas crianças, que existia um papel patogênico nisso tudo, que muitas neuroses eram resultado, né, que não podia ser resultado só de fantasia, enfim. Bom, e aí falando de sexualidade, naquela época foi muito polêmico, porque sexualidade já remete a gente na questão do sexo mesmo, do ato sexual. Só que Freud dizia que não, que quando ele se refere à sexualidade infantil, ele está se referindo a um sentido muito mais amplo. Ele está falando do desejo de uma forma geral. Que, por exemplo, na criança, no bebê, começa com aquela necessidade de se alimentar. E então ele quer sugar, né, o seio da mãe, né, a mama da mãe, ele quer mamar e aí ele suga. E isso daí não é só o alimentar, né, ele é acalentado ali no colo da mãe, né, tem a questão ali afetiva e tal. Então ele começa a falar que a sexualidade infantil vai desde isso até lá na maturidade genital. Então ele tem um sentido muito amplo. Então, ou seja, ele é um conjunto de processos, de transformações psíquicas e corporais. Então, conforme a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, o nosso objeto de desejo vai mudando, porque nós vamos mudando, nós vamos tendo ali, né, um conjunto de processos que vai transformando nossa psique, vai transformando nosso corpo, vai se reorganizando. Então, a sexualidade infantil tem esse sentido, assim, muito mais amplo do que o ato sexual para a psicanálise. Então, aí depois da morte do pai dele, após, né, o pai dele morrer e tal, ele começou a fazer uma autoanálise. Ele começou a analisar a sua sexualidade na infância, os seus sonhos. Ele já, desde muito novo, fazia como se fosse um diário de sonhos. E ele começou a fazer essa autoanálise. E aí ele percebeu que mais ou menos quando ele tinha 2 anos e meio, que a libido dele se desenvolveu. Que foi uma viagem que ele fez com a mãe dele, de 3, se eu não me engano. E ele ficou no mesmo quarto que a mãe dele e ele viu a mãe dele nua pela primeira vez, tal. E que foi aí que a libido dele se despertou. E depois teve o nascimento de um irmão, tal, que causou muita inveja nele. E depois esse irmão veio a falecer e ele sentiu remorso. Então ele começou a ver que já a criança já tem ali algumas questões mais perversas, alguns pensamentos mais de conteúdo sexual, enfim. E aí fazendo essa autoanálise, mas vendo vários casos, vários relatos por aí, ele conseguiu perceber que tinha muito caso de amor pela mãe e inveja do pai. E aí ele começou a pensar, então, se toda criança vive isso, se toda criança vive isso, então isso daí é igual aquele mito do rei Édipo. Para quem não sabe, né, existe, né, o mito do Édipo que matou a mãe, matou o pai, desculpa, e casou com a própria mãe, enfim. E aí ele acredita, né, que como ele viu que ele próprio, vários relatos, acontecia isso, ele concluiu que então toda criança vive isso.
E aí foi onde ele começou a desenvolver o complexo de Édipo, embora na época ele não chamasse assim. Ele só fez esse link de que era parecido com a história, né, do rei Édipo. E ele trocava muitas cartas, né, tanto com a Marta, que era a noiva dele, quanto com outro amigo que eu não me recordo o nome. E ele já falava disso, então, sobre o menino querer tomar o lugar do pai ao lado da mãe. E aí, depois de um tempo, ele desenvolveu o complexo de Édipo da menina, que direto, esse daí era o complexo de Édipo direto. Então, o menino quer tomar o lugar do pai ao lado da mãe, e a menina quer tomar o lugar da mãe ao lado do pai. E depois ele ainda desenvolveu o complexo de Édipo inverso, porque a menina também tem um desejo pela mãe, enfim, uma admiração, um desejo, que às vezes quando a gente fala desejo e tal, é esquisito, né? Mas enfim, era o que Freud falava. E aí, então ele começou a ver que tudo isso existe dentro do mesmo ser. O complexo de Édipo direto e o inverso. E aí ele então começou a desenvolver toda a teoria do complexo de Édipo e começou a identificar a importância da sexualidade infantil. E agora eu vou dar uma pausinha por aqui para abordar outro assunto, porque é tudo muito complexo mesmo. Então, até mais.